Oi, pessoal que tá entrando aí já. Olá, Boa noite. daqui a pouco a gente já começa, deixando as pessoas entrarem. A Dani também vai se conectar aqui já. Ela pede aqui pra... A Daniela já chega. Hoje continuamos a nossa live, né? Que fizemos uma semana passada. Uhum. A Rúbia, eu vi ali que a Rúbia entrou. Que bacana, Rúbia. A Bacana Melanie. que você tá aí. Melanie tá ali também. Olha quanta gente que faz tempo que eu não vejo, que a gente tem saudades. Quanto tempo, né? Pena que eu não posso ouvir a Rúbia agora, mas quanto tempo. Que bons tempos aqueles. Que eu dava aula de piano para a Rúbia, para as irmãs dela. Que coisa boa. Tenho muitas saudades daquele tempo, das nossas aulas. Vou falar um pouquinho sobre crianças, que é sempre bom. Sim. Vários pais ficaram com dúvidas ainda depois da semana passada. E acho que esse assunto é um assunto que gera dúvidas sempre, né? Em todas as famílias. A gente até colocou, né, que hoje seria o tema de birras e outros, né? Porque a semana passada a gente nem pretendia falar de birras, mas esse é um assunto que precisa sempre, né? Tá presente na quarentena e fora dela também, né? Vou esperar mais um pouquinho e daí a gente já... A Dani ainda não entrou por aqui. O pessoal da escola também tá chegando aí. Oi, meninas! Oi, Dani. Daniela, Tudo bem? bom? Bem? Tudo bom. Voltamos aqui, né, para falar mais um pouquinho. Você reparou que acho que nunca se falou tanto sobre a infância como agora, né? É. Essa parada foi assim, foi muito ruim em muitos aspectos, mas para a gente conversar e refletir e mudar atitudes, mudar paradigmas, acho que está bem importante, né? Acho que ter que conviver com a criança o tempo inteiro, as famílias que não estavam fazendo isso, que não podiam, eu acho que trouxe uma conscientização assim de que é uma tarefa muito difícil, né? Principalmente os momentos assim onde a gente também está muito cansado. Nós Sim. também estamos assim, nossa, o que vai acontecer? E quando reabrir, como vai ser? Como que eu tô? E aí, além da nossa ansiedade, ainda tem a das crianças, né? Então, foi uma situação também que eu acho que valorizou muito o profissional da primeira infância. Assim, eu espero. Sim. Não só o da primeira infância, eu vou falar da primeira infância aqui porque é o que a gente faz. Mas Nosso tema. é o nosso tema. Mas eu acho que ficou bem claro, assim, como não é assim uma tia legal que fica ali com as crianças. Precisa de mais. E eu percebo assim que, agora falando no nosso caso aqui da nossa escola, né? Nós nunca conversamos tanto sobre as crianças, e isso que a gente conversa todo dia, mas assim, com mais tranquilidade, sabe? De conseguir fazer trocas maiores entre nós, de ideias, de refletir, de pensar sobre o que a gente fazia e estudar outros textos, e daí ver o que a gente pode melhorar, né? Como melhorar. Então, eu acho que nesse ponto é muito produtivo. E eu vejo, são muitas lives sobre a infância, né? Sobre criança. Você viu? Muitas sobre brincar, sobre mindfulness, muitas coisas. Graças a Deus, a gente tem mais é que apoiar essas outras profissionais. E assim, eu queria saber, vocês receberam muitas dúvidas de mães da escola
a respeito das emoções das crianças, do lado emocional? Sim, recebemos. Tem algumas dúvidas que ficaram da última live que a gente fez semana passada. Acho que podia começar com elas, né? Sim. Então vamos pro que não foi Ah, eu respondido. não sabia se eu olhava para a câmera, se eu lia. Pode deixar Que que a bom. gente vai lendo aqui. Vamos Que bom que lendo. vocês A gente anotaram. tem duas aqui, é mais fácil. Tá. Uma coisa que ficou, uma mãe perguntou, né? E com as crianças pequenas que não sabem explicar o que elas estão sentindo, porque não falam ainda, né? O que a gente faz com os bebês, por exemplo? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que ficou assim no ar para ela. Sim, é uma excelente pergunta. As crianças que ainda não falam, ou porque são bebezinhos, ou porque estão começando a balbuciar, estão começando a falar as coisas, mas não tem condição de dar um contexto na emoção delas. Uma das primeiras coisas que a gente pode oferecer, além do nosso estar presente, empaticamente escutando, é devolver para a criança como um espelho, só que usando a palavra. Então, dizer para essa criança: você está muito nervoso, o seu rosto está vermelho, você está chorando, seu nariz está escorrendo, tem muita lágrima, você está com raiva, você jogou aquele brinquedo. E aí é uma coisa assim que ela passa muito pelo simples e parece que é um óbvio, mas não é, né? É assim, é espelhar aquilo para a criança, mas usando o nosso verbo. É um bom começo, porque a criança não tem como. Então, ela vai escutar, ela vai se sentir acolhida. Por isso tem que ser genuíno, né? Eu já passei por situações de ver a seguinte coisa: ah, você está chateado, não sei o quê. Realmente, muito triste o que você passou. Uhum. E você vê que a pessoa segue um protocolo e isso não funciona nas relações humanas, entendeu? Se a gente chega para o nosso marido, para o nosso namorado ou para a melhor amiga e vem contar uma tristeza, contar um dissabor da vida, não consegui aquele emprego ou terminei meu relacionamento, qualquer coisa. Se a sua amiga fizer o seu marido, ou então, pior ainda, o que a gente faz muito na infância, né? Imagina a sua amiga chegar, não fica assim, olha, toma aqui esse relógio, tá? Pega aqui para você. Relógio, relógio. Olha o passarinho, olha, vamos ler esse livrinho. Ou então oferece para você, toma aqui uma bolsa. São coisas que não adiantam. Então, tentar distrair o bebê não é muito produtivo. E assim, ao longo desses estudos eu fui sentindo o quanto é desrespeitoso, porque se você se coloca nessa posição de quem recebe um acolhimento assim, agora eu fico imaginando assim, se você caísse de paraquedas num outro país, onde você não fala a língua, um país de língua difícil, vamos sei lá, uma China, caísse lá no meio da muralha, lá no meio, assim, tipo, não tem ninguém falando inglês, não tem ninguém falando francês, não tem ninguém falando nada que você pudesse falar. Se a pessoa conseguisse mostrar com o corpo dela que ela entende o que você está passando e ela pudesse dizer, né, eu vejo a sua lágrima, eu, eu sinto o que você está sentindo, estou entendendo, você está triste. Então, essa questão da mãe foi uma pergunta muito boa, porque ela pode evidenciar a compreensão dela para o bebê através do corpo dela, do tom de voz e narrar, porque a criança também ganha, né? Ela também ganha em termos de linguagem, em termos de consciência corporal, tem muitos ganhos. E o que vai acalmar essa criança é muito a calma da mãe nesse começo. Até a autorregulação chegar leva muito tempo. Uhum. Eu acho que sempre descrever o que a gente está vendo para a criança, né, funciona. Porque você chegar e falar o que aconteceu, o que houve, por que você está assim? Por que você bateu? A criança ela não tem repertório, a pequenininha, né? Ela não tem um repertório de palavras para ela poder explicar o que aconteceu. Então é muito mais fácil e muito mais útil para a criança
se o adulto, fizer né, isso, né? descrever, né, o que está acontecendo, o que ele acha que está acontecendo, né? E eu acho que também não é produtivo perguntar por que você fez isso. Porque, assim, são perguntas que não vão levar a nada. Ou porque a criança não tem repertório para responder, ou porque quando ela for maior, ela vai falar, é porque eu quis. E aí fica assim, tá, agora eu tenho que lidar com. Entendeu? Acho que evitar perguntar esse tipo de coisa. Eu penso muito assim, chega na hora H, você não sabe o que fazer, se pergunta. O que é que essa criança precisa aprender? Que habilidade eu posso ajudar ela a adquirir para que ela seja competente socialmente, para que ela seja autônoma lá no pátio, esse tipo de coisa. E tem mais uma questão aqui que ficou também, que eram as mães que estão trabalhando em casa, né? Que continuam trabalhando em casa. Dureza. E que as crianças não compreendem muito bem que a mãe está trabalhando. Né? Sim. E elas demandam, né, da mãe o tempo todo. Principalmente Da mãe, do pai. Dos pais que saíam trabalhar e que ficavam juntos no final de semana, né? Tem mães que estão com essa dúvida, assim, de como fazer a criança entender que não é final de semana e que eles não estão ali à disposição, que eles estão trabalhando, né? Que estão fazendo coisas. É difícil. Eu, é, eu começaria dizendo, ó, antigamente era assim. Eu não trabalhava na minha casa. Você via o papai sair para trabalhar, você via a mamãe sair para trabalhar e era assim que era. Mas com a questão do vírus, com a questão da gente precisar ficar em casa, eu tive que arrumar um canto para mim, para eu trabalhar. Vem ver meu trabalho. E aí, de repente, mostrar algumas coisas para a criança, né? Olha, esse aqui. Tiveram alguns dias que a gente trouxe os gêmeos aqui para eles rabiscarem um pouquinho, né? Desenharem. Eles adoram falar riscar. Então, eles vieram, eu vou riscar, é meu trabalho. E deixar a criança também conhecer um pouco esse novo cantinho. E é aquela coisa que também não tem como escapar. Você tem que trabalhar, a criança tem que sair. Você tem que pedir da licença, eu vou fechar a porta, eu vou trancar. E aí tem toda uma problemática de quem vai estar com essa criança, como que, né, quem vai acolher, tudo. Mas eu diria assim que a criança que está pedindo, ela também tem que ter essa explicação do que parece óbvio, mas que vale a pena ter isso sendo relatado pelos próprios pais. Olha, antigamente eu ia trabalhar, você via que o papai ia de metrô, a mamãe pegava o carro e ia embora, e eu tomava o café da manhã, eu só ia voltar para casa lá na hora do jantar, e aí põe esses elementos concretos. Mas agora não, agora, né, os médicos pediram para a gente ficar em casa porque é mais seguro, então eu tive que arrumar um lugar para trabalhar, e o meu espaço é esse, é o que vai acontecer. Quando eu precisar trabalhar, você tem que sair. Lembrar de usar um tom assertivo, um tom de. Se possível, se você não. Se for possível para esse pai praticar esse tom assertivo sem culpa. Porque quando tem aquele mínimo de dúvida, se você vai traumatizar o seu filho porque você teve que expulsar ele do seu escritório, é ali naquele pontinho que a criança vai persistir o máximo. Então é muito bom quando os pais estão imbuídos de certeza e de noção, assim, de disciplina com respeito, porque é a vida, tem que sair, tem que sair. E acho que ajuda também isso, né? Os pais terem um cantinho que eles trabalham, não trabalharem na sala, ou no quarto, ou na cozinha, ou cada dia em um lugar diferente, né? No lugar que a criança vai brincar. Sim. É difícil. É Eu acho difícil. que até mesmo os pais que trabalham, que estão em home office, que tem que olhar a criança enquanto estão trabalhando, de colocar uma mesa no lugar e uma coisa que seja característica do horário de trabalho, assim, né? Que a criança consiga perceber isso.
Eu não lembro se em 2014, quando a gente estava lá na APL, na França, na Associação Pickler-Lopes, se a gente visitou a mesma creche. Mas a creche que eu fui, ela, no momento que a diretoria ia fazer observação dentro da sala de aula das crianças, ela usava um jalequinho. Eu achei isso fantástico, porque ela falou assim, ao longo dos meses, né, a criança sabia que se eu tivesse com jaleco, eu não ia conversar. Então era aquela marca de, olha, hoje é dia de observação. Então, realmente muito bem lembrado, né? Assim, ter algum símbolo, alguma coisa, o que é que seja. Tipo, olha, agora a gente vai fazer nosso lanche juntos, a gente vai beber esse suco juntos, porque chegou 3 horas, eu tenho uma reunião. E aí faz sempre esse negócio de ter alguma coisa junto e sai. E ela falou, é claro que se uma criança, né, viesse me entregar alguma coisa no meio da minha observação, eu pegaria, mas assim, eu não eu vou olhar para ela, eu vou, né, talvez sorrir com o meu rosto, meus olhos, mas eu não vou interagir com ela, eu não vou falar com ela. E eventualmente todas as crianças entenderam que quando ela estava de jaleco, ela não falava, então eles já nem passaram. Então é assim, é acreditar nesse potencial que as crianças, mesmo muito pequenas, têm de sentir. E que através desse sentimento também vem a compreensão. É lógico que a criança não vai entender tudo o que está acontecendo. Uhum. Mas ela sente, olha, eu sinto realmente, no dia que aquela senhora tá de jaleco, ela não fala comigo. E isso é tão verdadeiro que eu simplesmente não vou lá. Então, a Uhum. mesma coisa nós, assim, precisou, olha, eu sei que quando meu pai falar, eu vou fechar a porta do escritório e eu preciso que você me deixe trabalhar e que eu fique em silêncio. Eu não só eu acredito nisso, como a gente vive isso. Porque o meu marido sempre trabalhou fora. O escritório dele era no centro. As crianças sempre tomaram café da manhã com ele e viam ele sair. Uhum. Ou a gente às vezes acompanhava ele até o metrô. E não tem mais isso. A rotina, essa quebra na rotina fica confusa, né? E às vezes acho que fica confusa até para os pais, né? Não saberem até que ponto deixar a criança invadir esse espaço do trabalho e até que ponto você deve interromper o que você está fazendo no trabalho para dar atenção. Ou então falar justamente, agora eu vou fechar a porta e você vai sair, vai fazer outra coisa. E fechar sem dó. Fechar sem dó. Porque essa não é a única porta que vai ser fechada para criança. Não é? Das portas simbólicas, das coisas que vão ser ditos, os nãos, é uma porta, vai fechar e pronto. E assim, o que eu mais queria dizer para os pais é não esperem, não criem expectativa de que apesar da capacidade da criança de se manter só com alguém na sala, sem ser a mãe e o pai, que ela vai sair sem protestar. Porque aqui nós temos protestos até hoje, assim, por exemplo, se tiver uma programação na sala que vai ser sensacional, eles vão sem protestar. Hoje chegou um joguinho pelo correio, um joguinho de memória. A minha filha saiu do banho assim, nunca viu rapidez para sair do banho. Então, tem coisas que a criança ela vai. E tem dias que não, que eles vão protestar. Mas eu trabalho com pais. Então, uma coisa que eu sinto é que os pais têm muita expectativa de que a criança obedeça subitamente, quieta, que ela seja submissa. Uhum. E assim, isso não, além de não ser bom, é irreal, né? Aliás, é preocupante se a criança está extremamente apática, submissa, né? Ah, tá bom, eu vou para onde me jogarem, eu fico. É uma criança que traz preocupação. Mas eu diria para os pais, não esperem que a criança saia do seu quarto sem protestar. Só que ela vai continuar saindo e protestando e você vai continuar dentro vai fechar a porta e vai começar um ambiente de trabalho. Uhum. Não é fácil.
Eu acho que as crianças, quando protestam, elas estão colocando a posição delas, né? E nem sempre elas concordam com a gente. E não dá para a gente querer que elas concordem sempre. Eu acho ótimo Não, que concordem, é, que elas tenham opinião, que elas tenham posição, né? Mas é claro que, mesmo ela tendo a posição, eu vou chegar e vou dizer, não, agora, infelizmente, não dá. Eu sei que você gostaria muito. E aquela coisa, né, de sempre reconhecer o sentimento da criança. Eu é, sei que você queria ficar muito aqui comigo, eu entendo isso, mas infelizmente não dá, né? Eu acho é, que essa questão de reconhecer o sentimento, por mais que a criança chore, esse reconhecimento dá é, uma autoestima diferente, uma segurança diferente para ela. é. Tô Eu te certa? reconheço como self, como alguém, como sujeito. Eu te vejo como sujeito. E agora os nossos interesses estão conflitantes, mas assim, você não vai ficar aqui. Você vai ter que sair. E quem, você quer levar uma folhinha? Aí de repente arranca uma folhinha do caderno, olha, leva essa folhinha. Talvez a criança vá falar que não, vai jogar a folha. Aliás, eu aprendi muito isso, né? Que assim, quando a criança está nessa situação de protesto, é melhor não oferecer nada. Porque às vezes quando a gente oferece as coisas, eles jogam longe. Pode ser que a criança ela vai querer. Você pode fazer, deixa ela vir para o seu escritório um pouco, para o seu cantinho, né? Tem muitas mães que o escritório agora é no quarto, elas montaram uma mesinha, põem um laptop ali. Deixa a criança entrar um pouquinho, ver aquele ambiente, desmistifica um pouco porque ela tem que fechar a porta, mas seguir com limite e também seguir olhando a criança como sujeito. Sim. E eu estava lendo agora há pouco ainda um pedacinho de um livro que falava sobre os conflitos, sobre essas relações de conflito. E que falava bem nesse sentido, assim, né? Que a criança, ela precisa ver os conflitos acontecendo, porque eles fazem parte do mundo real. E que ela aprende a lidar com os conflitos dela de acordo com como ela vê os pais lidando com os conflitos deles também. E que por isso é tão importante para as crianças que quando os pais tenham conflitos e que gritem ou se exaltem, que eles peçam desculpas e que expliquem o que aconteceu, né? Que eles falem, olha, eu sei que a mamãe gritou, eu estava muito nervosa, quando eu fico nervosa eu costumo gritar, mas eu vou me controlar mais, e desculpe, você não teve a ver com isso, né? Tirar essa culpa da criança de que isso não está acontecendo por causa dela, não foi ela que fez É. com que isso acontecesse. Acho muito legal falar, trocar o você me deixa louca por eu estou ficando louca, eu estou ficando muito nervosa. Você me deixa nervosa. E assim, não, porque a criança não tem como dominar os sentimentos da mãe. Nós temos essa propriedade e assim, ao assumir os seus conflitos, você também modela para a criança Uhum. assumir os dela. E aí vem toda uma problemática de que a gente vive num lugar que é difícil assumir conflito, que as pessoas fogem do conflito. Ou, por exemplo, uma pessoa que ela não tem tanto problema em entender o próprio conflito, mas ela não sabe o que fazer na hora H. E eu acho que sempre partir para uma linha de como você gostaria de ser tratado, né? Assim, se tem uma frase que agora eu não vou lembrar o autor, mas que eu já postei ela uma vez, que é assim, se eu tivesse que inventar uma regra básica para lidar com as crianças, seria trate a sua criança com a mais alta estima com a qual você trataria a pessoa do seu trabalho ou da sua vida, que você tem o maior respeito e admiração. Porque se você lembrar disso, você vai tratar a criança com respeito, né? E uma outra frase que eu acho muito potente também trate os seus filhos com tanto respeito que quando alguém os desrespeitar, eles não aceitarão. Uhum. Eles não acharão normal. Então, Uhum. é uma coisa que eu acho que ajuda as mães a pensarem a longo prazo, assim, né? Porque Sim. tem hora que a mãe tá cansada, ela fala, dane-se o respeito, eu vou falar, né, tô cansada. Mas, assim, lembrar de que um dia não vai ser você que vai gritar pro seu filho. Um dia pode ser que seja outra pessoa. E é preciso que essa criança saiba que não é assim.
Uhum. que não é normal. Quando você fala disso, eu fico pensando, né, que às vezes não, muitas vezes, quando chega ali pelos 4, 5, a gente começa a ver que as crianças precisam ser educadas, né? Os pais começam a perceber que eles precisam ser educados e que eles não pedem por favor, que eles não dizem obrigada. Acontece que a maioria das pessoas, elas mandam nas crianças e elas não pedem por favor, elas não agradecem, né? Elas não tratam isso que você está comentando, Daniela, que elas não tratam as crianças com esse respeito que trataria, por exemplo, um colega do trabalho, né? É. As Você pessoas chegam. mexeria na blusa do... Não. Era exatamente isso que eu estava pensando nessa questão Você que a olhar, gente você chega. mexeria na calcinha da sua colega de trabalho para ver se o absorvente dela já está cheio, precisa trocar? Nunca. Mas a gente chega na criança e vai abrindo, né? As Vai pessoas. abrindo, vai mexendo. Assim, se tivesse um grilo, um besouro, sei lá, qualquer coisa no negócio de um colega de trabalho, você não chega e já faz assim, você fala, não se mexe. Tem um negócio que vou espantar um bicho. Você avisa, né? Você avisa. E com a criança, não. E assim, eu tive a sorte de, em 2013, muito antes de eu ser mãe, né? Eu fui mãe em 2016, ver a Ana Tardes, ela estava no Brasil. E eu nunca tinha ouvido nada sobre abordagem Pickler. E tinha no painel da escola que eu trabalhava um negócio assim, olha, vai ter isso daqui, os professores tinham muita liberdade para poder ir nas coisas e tal. E aí eu acabei que eu fui a única professora que quis ir nesse dia e tinha, né, minha vaga estava ali garantida, eu fui. Aquela senhorinha para no meio da palestra dela e arranca a roupa da pessoa que estava traduzindo. Ela arranca o casaco. Gente, mas foi uma coisa para mim, um negócio assim, tipo, o que ela tá fazendo? Ela não explicou o que ela ia falar, ela obviamente pegou a plateia de surpresa, ela pegou a própria pessoa de surpresa, eu nem lembro se era a Rita, se não era, eu não lembro quem estava traduzindo, mas alguém estava traduzindo, ela estava falando, acho, francês, não sei, ou se era húngaro, eu não lembro, mas tinha alguém, e ela arrancou o casaquinho. A partir daquele dia, eu falei, meu Deus. Aí, quando eu voltei para a escola, eu falei, gente, olha o que a gente faz. Olha o que a gente faz. E assim, eu já fiz aqui em casa, com quem trabalha comigo, às vezes até uma professora assim, de exercício. Eu falei, você me permite fazer alguma coisa com você? A gente conversa, né, que eu trabalho e estudo a primeira infância. Você permite eu fazer uma dinâmica com você? Tá bom. Tá, mas não vai ser agora não, que eu quero te pegar, não quero te avisar. Tá bom. Obrigada. Passa 3 dias, quando a pessoa está completamente desprevenida, eu já vim com um lenço atrás da minha babá e limpei o nariz dela. Gente, mas assim, foi um choque. E assim, depois eu me mato de pedir desculpa pra pessoa, porque todo mundo fica chocado. Foram vivências que eu tive na minha formação. Uhum. Por exemplo, oferecer uma colher de comida para uma pessoa que não está esperando. É Sim. claro que o bebê, ele sabe que ele vai receber aquela comida, mas o bebê não sabe que você quer que ele coma. O bebê, eventualmente você vai forçar um pouquinho, se você não sabe nada sobre isso. Então, assim, eu já fiz com a minha sogra, por exemplo, de dar um pão para ela. Não, mas come, você não quer ficar bonita? Você não quer ficar forte? Você não quer crescer forte? E assim, de limpar o nariz, gente, o meu personal, ele é um cara enorme, ele é enorme. Ele é muito grande. E eu fui lá e tá no nariz dele. Eu acho que ele sempre achou que era um pouco de preciosismo da minha parte. Aí ele. Porque eu tenho certeza que ele não alonga uma cliente sem pedir licença. É.
Você sabe que, você falando assim, as meninas da escola que estão aí assistindo devem estar Sim. lembrando, porque eu faço muito isso com elas, sabe? Pegar assim de surpresa nas formações. Acho que todas elas alguma vez na vida já passaram por isso. Eu lembro uma vez que Ou elas tudo dando risada, né? eu lembro uma vez que eu vi uma delas, isso faz pouco tempo, acho que não sei se ela está assistindo, mas eu vi ela chegando e isso que a gente fala muito, né? Mas ela chegou limpando o nariz da criança, sem avisar, sem falar nada, né? Aí, e eu olhando aquilo, né? Lá, foi no parque, assim. E eu esperei a hora certa. Ela estava distraída, abaixada. Eu cheguei por trás, sem ela ver. E coloquei... Peguei um lencinho de papel e coloquei direto, assim, no nariz dela. Mas ela levou um susto, sabe? Mas um susto. Aí ela olhou para mim, assim. Eu falei para ela, você gostou dessa sensação agora? E ela disse, não. Eu falei, mas você acabou de fazer com uma criança ali no parque. Você acha que a criança gostou? Nossa, ela não sabia onde se enfiar, sabe? E eu tenho certeza que ela nunca mais fez isso. Nunca. As meninas estão dando risada aí. E é engraçado porque, assim, a gente depois, às vezes, acaba se sentindo mal, mas você está fazendo em prol de um aprendizado. Mas, assim, é tão ruim fazer, porque você sabe que é muito ruim. E o pior, de adulto para adulto, ainda é meio que inaceitável, né? É inaceitável. Então, mas eu acredito que as meninas que puderam passar isso com vocês, elas são muito afortunadas, porque essa vivência é muito poderosa. Não tem nada que possa se comparar. E assim, eu tô aqui me questionando se eu conto ou não conto algumas outras vivências que eu passei no RAI, porque aí eu posso falar para você fazer com as meninas depois. Se eu contar aqui, elas já vão saber. Não, me conta em off, manda um áudio depois. Olha, teve um dia lá nos Estados Unidos que foi uma tarde de vivências. Eu saí, meu marido veio me buscar, eu tava assim, ó. Aí ele falava, você quer jantar? Você quer não sei o quê? Eu não consigo falar, Breno. Você não tem noção que eu vivi hoje. Você não tem noção que a gente faz com as crianças. Você não tem noção que o mundo faz com as crianças. Me dá uma taça de vinho. Assim, eu acho que eu só comecei a conversar depois da segunda taça de vinho. E foi um negócio assim, porque você viver no corpo. Você viver no corpo o desrespeito. Não tem outro nome. É o desrespeito. É que pra gente assim, né, criancinha, indefesa, incapaz, coitadinho. Vou limpar o nariz dele, mas você não pensa que essa criança tem um self, essa criança ela é um sujeito, ela é completa, ela só tá imatura, mas ela é um ser humano completo. Uhum. E é muito chocante passar por essas experiências. Mas vale muito a pena. Eu acho que os pais, né? A gente às vezes acha que porque é mãe não precisa pedir, mas a gente esquece que a criança, ela, como você falou, é um sujeito, ela tem sentimentos, né? Ela tem vontades, e a mãe vai tirando a blusa, a gente vai tirando a blusa, a gente não pergunta se a criança está com calor. Filho, eu tô achando que você está com tanto calor. Quer uma ajuda para tirar sua blusa? Ou você quer tirar sua blusa? Não, a gente chega e vai tirando. Porque a gente acha que a criança está com calor. E a criança vai aprendendo essa falta de respeito com ela. Né? Então, eu acho que essa questão das abordagens que a gente fala, da abordagem Pickler, ela é essencialmente respeito. Respeito. Né? Respeitar o outro. E se a gente respeita, se nós respeitamos o nosso filho desde pequenininho, como uma mãe escreveu ali, né? Que ela, desde que nasceu, ela fala com cordialidade, pede por favor, pede desculpa se ela erra, obrigada. As crianças acostumam, como você também falou, né, Dani? As crianças acostumam com isso e elas não vão deixar que as outras pessoas desrespeitem. Uhum. E por exemplo, eu já conversei com mães que falam que manda no meu filho sou eu. Eu penso muito assim, primeiro eu tive a sorte de ter conhecido essa abordagem antes, e depois, quando eu fui mãe, eu entendi porque muitas mães choram no final do primeiro módulo, não é? Porque só cai sendo ficha. mãe.
porque Eu lembro o primeiro módulo que a gente fez. Eu chorei e não era mãe. E que a gente foi, eu no lembro de último você dia. chorar, e você chorava e eu falava assim, e eu pensava, elas se dão tão bem, elas têm, né, uma pega tão boa, as duas, né? O que será que é isso? E aí eu fiz o segundo módulo grávida, depois o terceiro eu já era mãe, aí quando eu já era mãe eu também fui para o Rye, depois para o Pickler USA, e assim, aí eu tive a oportunidade de ir experimentando ao longo das... E daí você entende, porque a gente não tem, nós não temos propriedade sobre a criança. A gente tem uma tutela, a gente tem responsabilidades jurídicas, a gente tem responsabilidades emocionais, mas você não tem propriedade sobre a criança. Eu não me sinto proprietária dos meus filhos. Eu falo isso muito genuinamente. Eu ainda penso assim, pela minha profissão, né? Eu quero muito fazer uma troca de fralda respeitosa. Eu tenho menino e menina. Quem já trocou uma fralda de um menino e de uma menina sabe a diferença. Que quanto você tem que ser delicada e quanto, né, bagunçada é uma fralda de um bebezinho pequenininho, uma menininha pequenininha, aqueles cocôs moles. E aí você vem trazendo esse respeito na troca de fralda, sempre pedindo licença, deixa eu ver, olha, vamos trocar, e pedindo a cooperação da criança. Mas essa questão do pedir licença, para mim, sempre bateu muito alto, porque assim, eu sei que os meus filhos vão para a escola e que eles usarão o banheiro na escola. Eu não vou estar lá. Uhum. E eu quero que eles saibam o que é apropriado e o que não é. Uhum. E Exatamente. depois eles vão para um clube, depois eles vão um dia dormir na casa de alguém. Eu quero que essa criança saiba, epa, Isso não tá certo. mas, assim, tem muita gente que não para pensar que é na troca de fralda que você tem a primeira lição de prevenção de abuso, de segurança do corpo. É ali. É ali, quando a criança está vulnerável e você trata com toda aquela... Dá licença. Você conseguiria imaginar você de aventalzinho num hospital, num laboratório, com aqueles aventais que fica só dois lacinhos com o bumbum para fora, e a pessoa chegasse mexendo ali em você? E a gente sabe que não é assim, né? Bons médicos sempre falam, olha, com licença, olha, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, dentista, exames ginecológicos. Sempre eu vejo esses profissionais têm uma coisa de, olha, deixa eu preparar o paciente, olha, agora eu vou colocar isso aqui, agora eu vou fazer isso, e aí você consegue se preparar. Imagina que violência você ir num lugar e vou ver, quando vê o exame já foi. Mas com Não os é uma bebês é sensação assim, boa. né? A troca de fralda, porque eu sou a mãe, não tem problema. Mas é que a gente está ensinando isso que você disse, são as primeiras lições para a criança preservar o seu corpo e ver que precisa respeitar. Sim. E que não é qualquer um que pode mexer sem falar nada, sem pedir licença, sem avisar o que vai fazer, né? Começa aí. Começa aí, você está forjando uma sensação de self muito forte, porque uma mãe se desdobrar nesses cuidados com um bebezinho pequenininho, com um toddler, né, é dar a essa criança muito crédito. Tem mais que fala, né, não. Mas ao dar esse muito crédito para essa criança numa situação que tem um limite, que tem um contorno, né, não é que a criança pode esfregar o cocô na parede, não é. Mas vai pedir licença. Não é que ela vai ficar com a fralda dela suja. Não, agora eu não quero. E aí a mãe vai... Porque confundem muito, às vezes, educação com respeito, com os pais serem frouxos. Mas não é. É assim, não. Eu sempre falo nos meus aconselhamentos, né? Tem 3 esferas que a gente trabalha quando os pais estão meio assim, nunca pensaram sobre isso. A gente fala dos inegociáveis, e dos negociáveis, e tem uma outra no meio. E assim, por exemplo, inegociável, uma fralda de cocô é inegociável.
porque vai assar. Mas você consegue fazer essa troca com mais respeito. E aí depois vem a época que eles não querem parar no trocador, né? Daí a mãe põe deitada, a criança levanta, a mãe põe deitada. E aí você assistir aquelas trocas piclerianas e você pensar como que eu posso. Eu não tive um trocador picleriano, não cabe na minha casa, mas eu falei, o que que eu posso fazer? Aí eu vi que o meu. Não tinha aquelas banheiras que abre e fecha a tampa, aí vira o trocador, né? Uhum. Aí eu vi que tinha o negócio de pendurar a toalha ali. É um banheiro que. É uma casa que foi reformada, um apartamento que foi reformado sem pretensão nenhuma de que aqui existisse criança pequena. Aí eu vi que tinha um negócio de segurar a toalha. Eu falei, pronto, vai ser aí. Aí eles podiam pegar ali, mexer ali, eles ficavam em pé e eu me lascando para conseguir fechar a fralda em pé. Mas essas trocas que você faz, olha, eu cedo isso, a criança recebe isso como um empoderamento mesmo, de que eu importo. Isso mesmo. E aí a autoestima fica em É. cima. E aí, quando a autoestima fica em cima, essa criança consegue brincar, né? Ela consegue se movimentar, ela consegue ter autonomia para brincar sozinha. E Passar aí, mais tempo longe da mãe, né? isso, Sim. e aí nessa quarentena, quem vem trabalhando com a autonomia do seu filho Tá sentindo, consegue, né? tá sentindo que consegue fazer algumas coisas, né? E a criança consegue fazer as dela. É. Mas quem não trabalhou com a autonomia tem mais dificuldade agora, porque agora é a hora que precisa ver. Agora que você ia colher os frutos. Uhum. Isso. E assim, então eu enxergo também um benefício nisso. Você não fez, mas você está aqui, está ouvindo Quer e, tá, fazer? entendeu que existe uma vantagem. Uhum. Eu recebo vários recados, assim, eu adoro que as mães me escrevam. E tem vários recados, assim, por exemplo, eu me sinto muito culpada de não ficar 100% do lado do bebê. E de não. E aí eu penso, né, nossa, é tão bom quando a gente, desde o começo, não sente essa culpa, conhece através, né, de estudo, leitura, saber que o bebê tem uma capacidade de estar só na presença da mãe. Então, ela Uhum. tá ali na cozinha, mas ela diz para ele: olha, eu vou ali na cozinha, mas eu consigo te escutar. Você não Uhum. tá sozinho. Se você precisar de mim, com certeza eu vou te escutar. E ela se afasta um pouquinho. E que, assim, é uma novidade para muitas famílias que você não tem que entreter o seu bebê. Isso. O Porque tempo todo. depois fica um escravo do outro. Uhum. E A aí, criança não numa vai hora, perceber ficar sozinha. de emergência como essa, assim, que não importa, o seu chefe não quer saber, é, a pessoa tem que entrar numa call, e o cara tá te ligando de outro país, você tem que atender, e o seu filho não pode falar. Aí você vê que você não veio treinando isso com a criança. Mas é possível. E não acontece do dia para a noite, né, Dani? Às É vezes um a gente, processo, às né? vezes a gente dá dicas e ajuda as famílias e daí elas vêm no dia seguinte e falam, eu fiz tudo aquilo, mas não Não deu deu Não deu certo. certo, sim. Não é. É um Eu, processo, isso aí não tem fim, assim, né? No primeiro dia você vai falar para a criança, eu vou ali na cozinha, mas eu tô te ouvindo. E a criança vai atrás na cozinha. E daí você tira a criança da cozinha, ela vai atrás da cozinha. ou é um bebezinho que tá explorando o tapetinho, ele não se move ainda, é um bebezinho não móvel. Ele tá de barriguinha para cima, ele vai reclamar. Aí você vai até a cozinha, tira o seu expresso, volta, de preferência. Eu tinha uma coisa que eu falava muito para minhas babás, principalmente numa época dificílima, que é quando o bebezinho começa a ficar em pé e ele cai e bate a cabeça. Dá uma dó. Mas assim, eu falava, gente, sai correndo. Assim, se for uma emergência, mas assim, vai acudir o bebê. Ou eu ia fazer isso, eu modelava muito para elas, acudir o bebê, mas assim, sendo tipo, meu Deus, que ele está com traumatismo craniano. Não, é tipo, vai lá pegar, pega o bebê, você caiu.
bateu sua cabeça e deixa essa criança chorar. E isso, assim, para as meninas, assim, é engraçado, essas pessoas já não trabalham mais aqui em casa, teve uma troca. E entender o que, que é deixar uma criança chorar e o que, que é deixar uma criança chorando. Uhum. É diferente, Tem diferença. Sim. porque assim, a Jojo, né? Ela várias vezes, a ponto de eu falar com o meu pediatra, ai, Joana, bateu a cabeça. E ele conversava comigo, ele é super calmão, meu pediatra. E ele. E aí eu falo, Jojo, você bateu a cabeça. E assim, chora, filha. E aí a gente ficava escutando ela chorar. E para as meninas que trabalhavam aqui, a gente tinha uma escala, né, de babá. Para elas era muito angustiante. Elas queriam calar o choro, não, não de maldade, mas assim, não chora. E a gente Não precisa fala, né? chorar. Não chora! Chorar, isso aí é proibido falar, né? Não precisa chorar. é proibido. Você imagina você chegar na sua terapeuta, chorar e ela. Ai, Zuleika não chora. Ana, Não ai, precisa. Ana Tereza não chora. Nessa etapa da vida você vai chorar? Tão grande chorando. Você já é uma menina Ah, grande, não precisa de chorar por isso. é. Que Você já, bobagem. você já é uma menina grande, isso eu já ouvi muito, muito. Ai, não, não chora. E também eu lembro assim, de uma vez falar para minha sogra, né? Acho que alguém bateu a cabeça assim na mesa. Não, não foi nada, não foi nada. Não foi, sim. Foi, como não foi? Só que eu tenho muita intimidade, né? Mas eu falo sempre assim, desse jeitinho, não, mas foi, né, vovó? Foi sim. Como não foi nada? Não pode bater a cabeça. Se você parar para pensar, se sou eu na casa dela e bato a cabeça no armário da cozinha, ou ela na minha, você nunca viraria para um adulto falando, foi nada! A primeira coisa que a gente faz com um colega que bateu a cabeça em armário de escola, todo professor já bateu a cabeça. Vai vir o outro e fala assim, não foi nada. Não, a primeira coisa que você fala, nossa, você tá bem? Pega um gelo, mas machucou, mas com a criança, não pode. E acho que essa dica de deixar a criança chorar é válida também nesses momentos das birras, né? E que quando uma criança tem um ataque e tem uma birra e se joga no chão e chora e grita, a gente ficar falando que não é nada e que não é para chorar e que não é para gritar, não vai resolver. A criança vai gritar mais ainda, vai chorar mais ainda. Tem que sempre lembrar, tem começo, meio e fim. E é uma coisa assim que o corpo humano foi projetado para liberar essa energia. É uma energia emocional que para a criança, né, ela não vai deitar no divã do analista e falar, ela vai berrar, ela vai chutar, ela vai sapatear. E o nosso limite é dizer, olha, você pode chutar esse colchão, você pode pisotear no chão, me chutar não. Mas deixa ela chutar. Porque a saída, às vezes, de uma birra é justamente o chute, é o grito, o choro. Mas, assim, qual é o limite que a gente dá para a criança? Você não vai se machucar, nem machucar ao outro, e também não vai destruir propriedade, não vai despedaçar o vaso de planta, não vai arrancar, né, descascar a parede. Eu já conversei com mãe que a criança descascou o papel de parede. A criança arrancou o papel, uma parte inteira da parede de papel de parede. Né? Você não pode deixar uma criança assim, as próprias pulsões Fazer e o que ela emoções. quiser também, né? Não Porque também, pode. como você disse há pouco, né, Dani? O que a gente fala de ter o respeito, de pedir por favor, de se desculpar, não significa deixar a criança fazer o que ela quer. Nananina, não. É uma linha muito Acho que tênue, né? Essa do limite, É. colocar o limite e respeitar as pessoas, às vezes se perde um pouquinho nisso. Sim, assim, eu já trabalhei com uma família, por exemplo, de eu treinar a voz com a mãe, porque a mãe não conseguia fazer uma voz assertiva. A mãe sentia muito assim, pisando em ovos para disciplinar as crianças. E assim,
uma criança que está convivendo nessa situação, ela vai escalonando. Daqui a pouco a criança está fazendo uma coisa do ar, sabe? Do negócio assim que você fala, meu Deus, quando que você vai me parar? Quando você vai me parar? Porque me parar é amor. Me parar é você se importa. Eu importo. Então, assim, a pessoa descasca a parede, faz, entendeu? Faz o diabo na casa e a mãe fica Não faça muito. isso. Então, tem uma mãe até perguntando como conter uma criança maior que tem uma crise dessas e está se batendo e batendo nos outros. Porque o bebê é mais fácil, uma criança de 1 ano e 3, a criança pequena, de 2, mas e uma criança maior mesmo? Maior, eu já estou pensando numa criança Acho que uns 5. de 6 anos, 7 anos, assim, numa crise de 6, pré-adolescência. 7. Eu já entendo assim, é engraçado. Eu acho que uma vez ou outra, uma explosão para 7 anos, tudo bem. Ela não fala a idade, né? Eu que É, imaginei uma mas criança eu de fico aqui, pensando assim, eu falo muito para os 8 pais, anos, 8 anos. 8 Que está se batendo, batendo nos outros, né? é uma criança que precisa de contenção, mas mais do que tudo, é uma criança que precisa de um trabalho, um trabalho anterior, que é de, de autorregulação, de o que eu faço. Primeiro, o que eu sinto. Outro dia eu estava conversando com um psicólogo e para mim algumas coisas eram extremamente óbvias. E aí ele falou para mim, Daniela, tirando a gente da psi, que a gente conversa coisas das emoções e da dor mais profunda, tipo, tomando um cappuccino. Ah, tá. 99% da população, tirando quem é psicólogo, um psiquiatra, uma pessoa que não, não fala sobre as emoções. Os meus pacientes de consultório não falam sobre isso. Eles vêm aqui, às vezes eles ficam chocados porque descobrem algumas coisas que eles sentem e não conseguem expressar aqui. E é muito engraçado, assim, de você ver que algumas pessoas sentem certas coisas e não sabem que sentem. Não param para pensar, elas simplesmente rolam a vida. Pá, 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 pá. Vai. Então, uma criança que com 7, 8 anos está assim, eu acho que tem que voltar o trabalho. Em primeiro lugar, essa criança precisa sentir que ela sente. Ela precisa ter inteligência emocional, que é eu consigo reconhecer a primeira fase da inteligência emocional. Eu consigo reconhecer o meu sentimento enquanto ele acontece, porque depois já foi, né? E aí um passo avançado disso é enquanto o pau tá comendo, tá rolando o negócio ali, eu percebi. Eu consegui entender o que é que eu vou fazer com que eu percebi que eu tô sentindo. Como é que eu vou agir? Então, essa criança precisa de um trabalho, quer dizer, a mãe tem que entrar e aí tem que ver se a mãe não tem como fazer isso, não passe por isso sozinha. Para isso existem excelentes profissionais, psicólogos, pessoas que fazem aconselhamento e vai dando ferramenta para essa mãe. Mas eu acredito que é uma criança que está muito aquém das suas possibilidades aos 8 anos. Porque assim, eu acredito que até antes dos 5, uma criança tá se jogando no chão, assim, é aquela coisa. Mas depois dos 5, eu acho que tem que ter vindo ao longo dos primeiros anos um bom trabalho para que com 5, com 6, a criança consiga estar Ela não vai se comportar que nem o Freud na sua frente, mas ela vai ter um pouquinho mais de condição de aos 8 anos não tá batendo, não tá, né, se jogando no chão, que são comportamentos típicos dos toddlers, dos bebês. Não sei se você... pode falar. Não, é só um comentário, né? Que esse trabalho todo ele deve ser feito não no momento da crise, né? Não adianta na hora em que a criança tá batendo nas pessoas e tendo essa crise,
você querer ensinar alguma coisa e falar sobre o sentimento. É preciso que isso seja feito antes, mas se não tem um trabalho anterior, que isso seja feito depois que a criança já se acalmou, para que ela consiga entender, porque a criança de 8 anos também já consegue entender essa relação de causa e efeito, né? Do que ela sentiu, das ações que ela teve e do que aconteceu em seguida. Então, Sim. acho que com as crianças maiores é um pouco mais fácil, não sei se fácil é a palavra certa, mas nesse sentido de que ela já consegue fazer essa relação entre as coisas que acontecem, que uma criança pequena não consegue, né? Ela já tem uma noção de self maior, Uhum. ela tem um vocabulário muito maior. É uma criança que já tem uma autonomia enorme, come sozinha, vai ao banheiro sozinha, a mãe não limpa mais o bumbum dessa criança. A criança tem todo um repertório que ela consegue fazer, e aí você vê que ela foi evoluindo numa parte e o emocional foi ficando para trás. Isso. Então, eu acho que essa quarentena serviu para a gente ver como que é preciso investir no emocional, porque ele vai ficar para trás. Ele não acompanha. O cérebro é uma máquina. Então, por exemplo, as crianças, sabe, tem gente que quer alfabetizar a criança antes do cérebro estar pronto. Tem criança que vai submeter, ela vai ser alfabetizada, mas não quer dizer que ela tem uma maturidade maravilhosa para usar tudo que ela podia estar usando em termos de cérebro, em termos de amadurecimento, para ler um certo texto. Por quê? Porque o cérebro é uma máquina, mas e o emocional? Vai se distanciando. Então, acontece muito do tiro sair pela culatra e você vê crianças que 7, 8, 9 anos estão com desprazer na leitura, com dificuldade de compreensão de texto, com uma série de questões, né, com falta de motivação. Por quê? Porque começou uma coisa muito cedo que também passa pelo emocional, também permeia o emocional. E a gente ignora o emocional em muitas coisas. É na aquisição da higiene, né, o desfraude, na aquisição da leitura, da escrita. A gente esquece que o emocional está junto. A gente não pode separar. E o que falar agora, então, né, dessa questão de aulas online, né? Que na última live que a gente fez, uma mãe falou que os filhos não querem participar das aulas online, né? E filhos pequenos, porque agora com essa história de quarentena e de ter que mostrar serviço, né? Só responder aqui, uma mãe tá aqui, ó. Esse exemplo dos gritos de desculpar serve para bebê de 1 ano e 3? Serve para o recém-nascido. É isso que eu ia falar, serve Nossa, você estava com pra tanta cólica, você gritava tanto, você teve cólica, você chorou por 3 horas. Quando eu saí do seu quarto, eu estava desnorteada. Eu não te peguei como você deveria ser pego. Então, assim, serve para desde isso até o seu adolescente. Serve sim. Ai, olha, eu não recebi nenhum recado de mãe que esteja falando assim, nossa, tá maravilhoso a aula online. É só, tá ótima. é só complicação. Tem mães que falaram, olha, sorte minha que eu acabei de ter um bebê, então tô na licença maternidade, porque senão o meu filho mais velho estaria completamente largado, sei lá, assistindo TV. Eu tenho uma amiga que... Minutinho para dar tchau. Não creio, já? Já. Quando a gente se empolga nos assuntos, o Instagram corta a nossa onda. Não creio. Eu acho que, resumindo a nossa live... Acho que só para finalizar o assunto das aulas online, acho que isso daria mais uma live. Daria. Aulas online. Sabe que a Aurora não tem aula online, lógico, né? Porque a gente trabalha com emocional, a gente trabalha com experiência, não tem. Mas eu acho que, resumindo tudo isso de hoje, tem que ficar para as pessoas o respeito. Não faz com os pequenos o que você não faria com os grandes. O que você faria com uma pessoa que você preza muito o relacionamento. Quem é a pessoa que você preza muito o teu relacionamento com ela? Que você admira, respeita muito? Você mexeria na calça dela?
Você mataria um pernilongo no ombro dela sem Vai avisar? acabar, vai acabar. Não! Ai, eu amei mais uma vez, menina.